Olá, estou aqui com vocês novamente no nosso projeto Educa Balsas, educando a cidade e a região e promovendo um conhecimento de mundo muito mais amplo para cada um de nós. Sejam bem-vindos à nossa aula Língua Portuguesa, 8º ano. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Então, se você tem celular, livro, caderno, computador, use para promover, para aprimorar o seu conhecimento. E se você tem TV, está nos acompanhando, use também. Vamos aprimorar o conhecimento juntos, vamos aprender juntos e melhorar a cidade, construir a cidade que queremos, não é verdade? Através do estudo. Coesão textual. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos coesão textual? Vocês que estão aí sentadinhos, me olhando, me assistindo, fazendo anotações, lembram que é coesão textual? Então, coesão textual ocorre quando você utiliza recursos para tornar o texto mais claro, mais objetivo e mais compreensível. Esses recursos podem ser sequenciais ou referenciais, porque nós vimos na aula passada coesão sequencial e coesão referencial. A referencial ocorre quando você utiliza palavras, usa termos como pronomes, advérbios, a elipse, que é a omissão de palavras, numerais, para evitar a repetição, para tornar um texto mais claro, menos repetitivo. E a coesão sequencial ocorre quando você utiliza conjunções e marcadores verbais para tornar esse texto mais claro e mais objetivo. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar utilizar esses recursos para tornar o texto que eu trouxe aqui para você mais coeso. E o que acontece? Vamos malhar o cérebro e vamos de atividade. Leia os períodos. Durante a partida, o capitão do time brigou com o árbitro por causa da sua arrogância. Aí eu pergunto para você que está aí assistindo, quem foi arrogante? O capitão do time ou o árbitro? O que quero que você faça aí agora na sua casa? Reescreva o período, retirando a ambiguidade. Eita, mas o que é ambiguidade? Eu sei que você sabe, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Ambiguidade é quando nós escrevemos ou falamos algo e esse algo vai ter um duplo sentido, ou melhor, vai ter 2 ou mais sentidos. Nesse caso aqui, durante a partida, o capitão do time brigou com o árbitro por causa da sua arrogância. A expressão por causa da sua arrogância, nessa expressão não fica claro quem foi arrogante, se foi o árbitro ou o capitão do time. Então eu tenho aí uma ambiguidade. Outro exemplo, a cadela entrou na casa suja. A cadela entrou na casa suja. Quem estava suja? A cadela ou a casa? Então isso é ambiguidade. É quando você não usa, quando nós não usamos os recursos necessários e deixamos o texto um pouquinho ambíguo, com duplo sentido. Então o que nós precisamos fazer? Utilizar recursos de coesão para tirar essa ambiguidade, esse duplo sentido, ou esses vários sentidos que tem aí na nossa frase, no nosso texto. Então agora pense um pouco, te dou um minutinho. Reescreva o período tirando a ambiguidade. Use elementos de coesão.
E agora voltamos, você respondeu, você tentou? Aposto que sim. Então, reescrevemos o nosso texto. A minha resposta ficou assim, veja a sua aí. Durante a partida, o capitão do time brigou com o árbitro por causa da arrogância deste. Nesse caso, eu utilizei o pronome deste. Deste, como é que isso funciona? É um pronome que ele é utilizado justamente para evitar a ambiguidade. Aí o que acontece? Quando eu uso desde em uma oração, eu estou me referindo à última palavra, ao último termo, à última pessoa citada. Então, nesse caso, quando eu uso deste, eu estou me referindo ao árbitro. Estou me referindo ao árbitro. Agora, se eu dissesse, durante a partida, o capitão do time brigou com o árbitro por causa da arrogância daquele. Agora, se eu dissesse aquele, colocasse aquele aqui no final do meu slide, do meu conteúdo, eu estaria me referindo ao capitão do time, porque aquele vai se referir à pessoa que foi citada, aquela que está mais longe do que eu estou falando agora, dizendo assim de uma maneira mais fácil, mais prática. Então, deste, eliminou a ambiguidade, porque agora eu sei que a arrogância foi do árbitro e não do time, do capitão do time. Então, aqui eu utilizei pronomes de coesão textual para evitar a ambiguidade, ok? E agora, temos outro período. Carlos viajou com o pai de uma amiga que trabalha na mesma empresa. Vou repetir. Carlos viajou com o pai de uma amiga que trabalha na mesma empresa. E eu pergunto, quem trabalha na mesma empresa de Carlos? Quem trabalha na mesma empresa de Carlos? É o pai ou a amiga? O pai da amiga ou a amiga? Mais um minutinho para você reescrever esse período, retirando a ambiguidade. Lembra, você pode usar elementos de coesão como pronomes, como advérbios, como elipse, como numerais, mas agora é com você aí em casa. Voltando com a resposta, você fez a sua, tenho certeza. Quem trabalha na mesma empresa de Carlos? Reescrevi aqui o meu período. Carlos viajou com o pai de uma amiga, o qual trabalha na mesma empresa. Então, eu troquei o que trouxe a ambiguidade, por o qual. E quando eu digo o qual, é masculino singular. Então, o qual vai se referir ao pai da amiga. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nessa primeira resposta, quem trabalha na mesma empresa de Carlos? O pai da amiga. Por quê? Porque eu utilizei o pronome o qual, se referindo ao pai. Mas eu também poderia ter colocado a qual. Carlos viajou com o pai de uma amiga, a qual trabalha na mesma empresa. A qual, mas feminino singular está se referindo à amiga. Então, agora quem trabalha na mesma empresa de Carlos é a amiga.
Só lembrando, utilizei pronomes para evitar a ambiguidade. Você pode fazer isso também tanto na fala quanto na escrita, tornar o seu texto mais coeso, porque muitas vezes nós causamos constrangimentos, causamos aí questionamentos, por quê? Por causa da nossa fala que não foi bem compreendida. E agora nós temos uma bem fácil aqui. Qual frase abaixo não apresenta ambiguidade, ou seja, não tem mais de um sentido? A minha frase, o que eu quero da minha frase, ela só pode ter um sentido. Vamos ler. Letra A, peguei o ônibus correndo. Letra B, família muda. Letra C, a mulher dirigia na estrada solitária. Letra D, vi o incêndio da casa. E letra E, Maria pediu para João sair. Qual dessas frases apresenta apenas um sentido? Com você agora. Eita, já trouxe a resposta aqui na lata de cara, mas vamos entender por que é a letra E que não apresenta ambiguidade. Peguei o ônibus correndo. Quem estava correndo? Eu ou o ônibus? Duplo sentido? Dois sentidos? B, família muda. A família está mudando de uma casa para outra ou a família muda? Não pode falar. Letra C, a mulher dirigia na estrada solitária. A mulher estava dirigindo, coitada, solitária, ou a mulher estava numa estrada que era solitária, não tinha mais carro, só tinha mulher na estrada. Letra D, vi o incêndio da casa. Eu vi a casa pegando fogo, a casa do meu vizinho pegando fogo, ou da minha casa eu vi o incêndio. Duas casas aí, a casa do vizinho pegando fogo ou eu vendo um incêndio lá dentro da minha casa. E letra E, Maria pediu para João sair. Maria pediu para João sair. Aqui só tem, eu não posso nem dizer nada. Aqui só tem um sentido. Maria está aqui, saia João. Pronto, tem aí apenas um sentido. Então, elementos de coesão nos ajudam muito para nós evitarmos aí certas indagações. Agora eu tenho aqui um pouquinho mais crítico, mais profundo. Empregando elementos coesivos, reescreva o fragmento evitando a repetição de termos e tornando-o conciso e bem apresentado. Fragmento. Fábricas e veículos lançam na atmosfera cerca de 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. A queima de florestas lança cerca de 1 bilhão de toneladas por ano. Todo esse lançamento de gás carbônico resulta numa quantidade de gás carbônico muito maior do que a quantidade de gás carbônico absorvida pelos vegetais por meio da fotossíntese. O gás carbônico é um dos principais gases que colabora para o efeito estufa. E eu vou te contar para você que está aí em casa.
É muito gás carbônico num fragmento só. Então, vamos reescrever esse fragmento, retirando esses elementos que estão tornando o texto feio, o texto cansativo. Quais são? Poderia ser as expressões por ano, a expressão gás carbônico, nós poderíamos eliminar aí um pouquinho do período, mas vamos lá, eu deixo com você agora. 2 minutinhos, porque o fragmento é maior. Está aqui o nosso fragmento original e o nosso fragmento resumido com os elementos de coesão. Vamos ver como ficou. Fábricas e veículos lançam na atmosfera cerca de 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano e a queima de florestas 1 bilhão de toneladas no mesmo período. Tudo isso resulta numa quantidade de emissões muito maior do que aquela absorvida pelos vegetais por meio da fotossíntese. O gás carbônico é um dos principais gases que colaboram para o efeito estufa. O que eu fiz aqui? Vamos prestar atenção. Vamos contar quantos gases carbônicos tem aqui. 1 na primeira linha, 2 na terceira, 3 na terceira, 4 na quarta linha e o último na última linha do texto. São 5 expressões gás carbônico. Não faça isso. Evite essa repetição. Então, eliminamos essas repetições e utilizamos aqui, na primeira linha, começando a segunda, gás carbônico e gás carbônico. Utilizamos só 2 vezes a expressão gás carbônico, sendo que na primeira foram 5 vezes. E unimos um período no outro. Unimos o primeiro período aqui ao segundo. Fábricas e veículos lançam na atmosfera cerca de 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. E a queima de florestas, 1 bilhão de toneladas. Também aqui utilizamos a elipse, que é a omissão de termos já ditos anteriormente. E a queima de florestas, 1 bilhão de toneladas. E a queima, veja aqui, e a queima de florestas, 1 bilhão de toneladas. Então, o que aconteceu aqui? Lançam na atmosfera. Eu não utilizei mais a expressão lançam na atmosfera 1 bilhão de toneladas no mesmo período. Mas ainda ficou compreensível, ainda dá de entender que essa queima de florestas lança na atmosfera 1 bilhão de toneladas de gás carbônico. Então, fizemos também o quê? Elipse, omitimos termos, mas não prejudicamos o entendimento do texto. Então, aqui utilizamos pronomes, elipse, e para evitar a repetição ou até a ambiguidade aqui no nosso texto.
Esse texto agora também tem o mesmo objetivo. Vamos reescrevê-lo utilizando baleias, 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 baleias e baleias. É muita baleia. O que eu posso utilizar aqui para evitar tudo isso? Todos os anos, dezenas de baleias encalham nas praias do mundo e até pouco tempo, nenhum oceanógrafo ou biólogo era capaz de explicar por que as baleias encalham. Segundo uma hipótese corrente, as baleias se suicidariam ao pressentir a morte, em razão de uma doença grave ou da própria idade. Ou seja, as baleias praticariam uma espécie de eutanásia instintiva. Segundo outra, as baleias se desorientariam por influência de tempestades magnéticas ou de correntes marinhas. Então, agora, nesse momento, eu quero que você reescreva esse texto, esse fragmento, evitando o uso de tantas baleias. Ok? Vamos lá! E aí, como foi que ficou o seu fragmento? Utilizou muitas ou poucas baleias? Utilizou o quê? Pronomes? Coesão referencial? Utilizou advérbios? Utilizou o quê? Vamos ver como foi que ficou a nossa resposta aqui. Todos os anos, dezenas de baleias encalham nas praias do mundo e até há pouco nenhum oceanógrafo ou biólogo era capaz de explicar por que isso ocorreria. Segundo a hipótese corrente, elas se suicidariam ao pressentir a morte, em razão de uma doença grave ou da própria idade, ou seja, praticariam uma espécie de eutanásia instintiva. Segundo outra, esses animais se desorientariam por influência de tempestades magnéticas ou de correntes marinhas. Olha o que eu fiz aqui, utilizei palavras sinônimas para tirar tantas baleias do meu fragmento. O que que acontece? Utilizei, baleias aqui na primeira linha. Depois eu utilizei o quê? Esses animais, as baleias, elas, as baleias. Utilizei palavras sinônimas aqui, esses animais, e aqui elas utilizei pronomes. Para quê? Para evitar a repetição da palavra do termo baleias. Também integrei mais no meu texto, utilizei elementos de coesão. Ao resumir esse fragmento, nós podemos unir parágrafos que vão ter o mesmo sentido. Ou eu posso utilizar só as formas nominais, ou seja, praticariam uma espécie de eutanásia. Eu não preciso dizer, ou seja, elas praticariam, as baleias praticariam, esses animais praticariam. Por quê? Porque eu já sei de quem eu estou falando. Eu sei quem é o meu sujeito, quem é o sujeito do verbo praticar aqui. São as baleias, então eu preciso só concordar o verbo com o sujeito baleias. Baleias é a terceira pessoa do plural, elas. Então, elas praticariam. Fiz aqui sequência, coesão sequencial. Utilizei marcadores verbais
para evitar a repetição, para tornar o texto mais coeso. Então lembra, utilizando a coesão, você vai utilizar elementos que vai tornar o seu texto mais coeso e mais coerente, evitando repetição, evitando ambiguidade, evitando até o cansaço ao ler ou tentar compreender o seu texto. E bons estudos, ficamos por aqui, as nossas atividades estão aí para você fazer, para você refletir, lembrando que chame seu colega, liga para o colega e diz assim: colega, você está assistindo às aulas, você viu a aula da professora Patrícia, ela falou sobre coesão textual. Chama o pai, chama a mãe para nós aprendermos juntos. Nós precisamos melhorar a nossa educação e construir um mundo melhor, cheio de dignidade, de justiça, de paz. Então eu fico por aqui desejando a vocês bons estudos.